Alfama, um dos berços do fado. Consta que aqui chegavam os marinheiros de além-mar e que por entre estas vielas cantavam os seus feitos e narravam as suas histórias. O fado e a guitarra portuguesa. Eis um canto e um instrumento únicos em todo o mundo. Hoje mundialmente admirados, constituem ambos um dos principais embaixadores da nossa cultura. Uma tradição preciosa que um grupo de guitarristas, fadistas e artesãos fez questão de preservar e promover, fundando deste modo a Academia da Guitarra Portuguesa e do Fado. A Academia nasce em 1994, um pouco por influência de toda aquela movimentação que houve em torno do fado dentro de Lisboa 94, e em que aparece uma exposição extraordinária no Museu de Etnologia, a exposição sobre o fado, vozes e sombras, e ao mesmo tempo há um espetáculo do Ricardo Paes no Centro Cultural Play. Qualquer destas duas iniciativas acaba por prestigiar nitidamente a guitarra portuguesa e o fado. A Academia, que inicialmente tinha um projeto e continua a ter, mas era mais limitado a isso, esta ideia de fazer a recolha, o estudo e a divulgação, nos últimos anos tem vindo a debruçar-se sobre e a assumir um pouco o papel de defesa dos valores tradicionais do fado. Uma outra instituição que veio abraçar o fado e a guitarra portuguesa foi a Casa do Fado e da Guitarra Portuguesa, recentemente criada pela Câmara Municipal de Lisboa. Para além dos seus atributos museológicos e recreativos, a instituição prepara a abertura de uma escola de guitarra portuguesa. A Escola de Guitarra Portuguesa, pensamos, e vamos consegui-lo certamente, pensamos abrir a escola em setembro, portanto já no ano letivo de 99-2000. Vamos dar início em setembro a uma temporada de guitarra portuguesa, com uma exposição dedicada à guitarra portuguesa, workshops de guitarra, concertos e o curso em si. Ainda não posso indicar-lhe nomes de mestres, mas acho que vamos ficar em boas mãos e aliás já temos uma série de alunos inscritos e acho que é um curso que vai ter todo o sucesso. Os antepassados da guitarra portuguesa remontam à cítula, instrumento medieval que acompanhava as cantigas de amor e a trova provençal. No entanto, seria a cítara, o sistro europeu, tocado em toda a Europa Ocidental durante o Renascimento e introduzido em Portugal no século XVI, sobretudo a partir de Itália e França, que iria determinar a gênese da guitarra portuguesa. No século XVIII, através da comunidade inglesa que explorava o comércio do vinho do Porto, é introduzida no território a guitarra inglesa. A atual guitarra portuguesa iria sofrer algumas influências desta, facto que foi reconhecido por alguns historiadores como a verdadeira origem da guitarra portuguesa. Chamar, no entanto, a isso a origem da guitarra portuguesa é que me parece um erro. E, neste sentido, a guitarra portuguesa é focada na nossa história como guitarra, sem nenhuma confusão com a viola. A guitarra portuguesa é focada na nossa história desde há muito tempo. É conhecida em Portugal, como era conhecida na Idade Média, toda a família de instrumentos relacionados ou do tipo da guitarra portuguesa. Refiro-me especificamente aos sistros, às cítulas medievais, que eram utilizadas fundamentalmente pelo povo. Há alguém em Portugal que se lembra de dar a cada parafuso a sua própria chave. E no fim do século passado também tem o característico leque, onde se apanham as cordas, portanto esta zona posterior da guitarra portuguesa. Invenção que toda a gente concorda que é tipicamente portuguesa. Pão e vinho sobre a mesa, e se à porta humildemente bate alguém. A guitarra portuguesa e o fado constituem um ritual, uma tradição popular celebrada, misticamente envolta de uma sonoridade exótica, única em todo o mundo. É o próprio ato de construção do instrumento o maior responsável por esta sonoridade, um trabalho artesanal meticuloso que requer todo um saber e mestria por parte do artesão.
O Gilberto Grácio é, indubitavelmente, o nosso melhor construtor de guitarras portuguesas. As guitarras portuguesas do Gilberto Grácio são usadas por todos os grandes artistas que, eventualmente, não fabriquem guitarras próprias. Eu sou de uma terceira geração, o meu avô começou autodidata, como todos nós três, a terceira geração também foi. Não estudámos em nada, absolutamente. O meu avô começou era marceneiro e trabalhava numa vivenda ali em Cascais, com mais uma quantidade de colegas em trabalhos limpos, aquelas janelas limpas e tal, como faziam antigamente. E depois quiseram montar uma tuna. Entre todos quiseram montar uma tuna e então o meu avô disse que deixa estar que eu vou fazer os instrumentos. Não há história dele ter anteriormente construído instrumentos dessa maneira, isso do ponto de vista de conjunto, mas ele propõe-se, o seu conjunto eventualmente não teria orçamento suficiente para construir ou para mandar construir todos os instrumentos do conjunto e ele propõe-se construir todos os instrumentos. Felizmente que ele se dispôs a construir esses instrumentos, porque esse senhor chamado João Pedro Grácio, a partir de finais do século XIX, começou não só a construir os instrumentos para o seu conjunto, mas instrumentos para vender. A construção da guitarra portuguesa esteve desde sempre ligada à tradição familiar. A par da família Grácio, surge a família Cardoso, que tem a sua origem no guitarreiro Álvaro da Silveira. O pai, que era o Manuel Cardoso, o filho é o Oscar, o pai é que me fez esta guitarra e aquela que eu tenho ali. Foi aluno do Álvaro da Silveira, o tal que fez os instrumentos para o Leitão de Bagos. E aprendeu muito naquela casa com ele. E então fez-se um grande guitarreiro. Esse Manuel Cardoso morreu já. Ficou o filho, que é o Oscar Cardoso. Esse rapaz também foi tirar um curso à Itália sobre instrumentos, mas não foi só da guitarra, de instrumento, não é? Para se poder ter capacidade para andar para a frente com a profissão. Isto de fazer guitarras e instrumentos não tem segredo. O grande segredo que não é segredo, é saber trabalhar as madeiras, é saber estudar a madeira e tirar o melhor partido daquela madeira, porque nem todas as madeiras são iguais. Mas chega-se a uma certa altura que não se sabe já se pode tirar mais, se tira som, se põe som, não é? Porque isto tem um limite. Então nós temos de estudar a madeira e saber tirar partido, o melhor partido de cada madeira. É o jacarandá, o pau santo, que é para as ilhargas e fundo, é o spruce, que é para os tampos, é o mogno para os braços e é o ébano para as escalas. Por exemplo, esta madeira, o spruce não pode ser cortado, tem que ser em montanha e não pode ser uma árvore que esteja plantada a uma altitude inferior a 800 metros, nem superior a 1400 metros. Portanto, a árvore tem que estar plantada numa altitude entre os 800 e os 1400 metros. Há uma certa madeira que começa a escassear, principalmente os tampos, que é esta madeira de spruce, porque são árvores muito frondosas, árvores com 100 e tal anos. Se eles cortam e não plantam novas, isto, quer dizer, só ao fim de 50 ou 80 anos é que há madeira para construção. A guitarra que eles usam é um tom mais baixo do que esta, não é? As cordas estão um tom mais baixas, tem outro som. Então, tem mais som e puxa aquela maneira de tocar, porque isso já foi de propósito. Foi uma guitarra feita para tocar assim, no Coimbra, a fazer serenatas às raparigas e que tinha que se ouvir, não é? Então começaram a tocar e a guitarra, um tom baixo, tem mais som. É que a guitarra de Coimbra, na afinação, porque isto tem uma afinação por diapasão. E então, esta afinação de Lisboa está afinada por lá e então a afinação de Coimbra está a 2 pontos mais baixo. E como está a 2 pontos mais baixos, dá para fazer aqui estas coisas, isto está a ver, as cordas ficam mais bambas e dá para fazer aquilo, dar um som diferente. A guitarra de Coimbra é um bocadinho mais pequena que a de Lisboa
e o molde e a guitarra tem uma configuração mais parecida com uma pera. Portanto, é diferente. Enquanto a guitarra de Lisboa, que este é o molde, portanto, é mais arredondado, é mais tipo bola. As diferenças a guitarra de Coimbra é esta, que é um formato mais alongado de caixa. O braço termina em lágrima. E a guitarra de Lisboa, o modelo de Lisboa, é mais redonda, o formato é mais redondo e termina em caracol. As madeiras são iguais, é tudo igual. E o braço, portanto, a guitarra de Coimbra, a primeira coisa a fazer é o braço, e que agarra logo aqui no molde, e as laterais agarram no braço de Coimbra. E a guitarra de Lisboa, a última coisa a meter é o braço. A princípio é um estilo que me agrada muito mais em relação ao de Lisboa. O de Lisboa, pronto, tem aspectos técnicos assim, tipo, muito minuciosos, e a guitarra de Coimbra é mais tipo partir as cordas e coisas assim. Portanto, há sem dúvida um tipo de linha de exploração da guitarra portuguesa que nasce em Coimbra e é desenvolvida em Coimbra. Portanto, quando falamos em guitarra de Coimbra, estamos a pensar neste tipo de rompimento que houve com a guitarra, enquanto guitarra aqui em Lisboa, embora haja guitarristas extraordinários e que também criaram peças, mas pronto, em Coimbra não há dúvida que se explorou uma guitarra de força, uma guitarra de som, que faz com que hoje as pessoas, pelo menos quem está minimamente metido nisto, distingue imediatamente o que é uma sonoridade de Coimbra de uma sonoridade de Lisboa, uma técnica de Coimbra com a técnica de Lisboa. As diferenças genealógicas da guitarra de Lisboa e da guitarra de Coimbra estão associadas a dois diferentes estilos de fado. O fado de Coimbra tem a sua origem na universidade. Foram os estudantes que o aí implementaram, construindo o seu estilo. O constante afluir de estudantes resulta num contínuo refrescar das modas coimbrãs, ao mesmo tempo que estes levam a tradição a todo o país. O fado de Coimbra evoluiu para a serenata, apresentando uma feição mais literária e sentimental. O fado nasceu em Lisboa, na segunda metade do século XIX. É uma manifestação musical popular tipicamente urbana, fruto de várias influências a que uma cidade está sujeita. O fado de Lisboa é mais heterogéneo, apresentando diferentes variações, como é o caso do fado Moraria e do fado Corrido. Mais cristã que a moraria, mais alegre que a alegria, e até mais bela. Há quem toa, não há bairro com mais razão. Se por um lado parte dele evoluiu para uma vertente aristocrática, a verdade é que as suas raízes estão desde sempre ligadas à tradição popular oral, sendo o seu espelho o fado vadio e a desgarrada. É verdade que morreu o homem mais meu amigo. É verdade que morreu
chama mais do imbibe. Tua mão, secas então cá está ele. Dá-me cá tua mão, secas então cá está ele. Eu sempre cadela, que mais me chama cão. Eu chamo sempre cadela. O fado já existiu sem guitarra. Agora que a guitarra lhe deu a alma, ou lhe enriqueceu a alma que o fado tem, e hoje quase ninguém consente. Ninguém consente, eu digo isto, consentir, no termo da sensibilidade. Já ninguém consente que o fado não tenha uma guitarra. Quando ela aparece ligada ao fado, é já na altura do século XIX, apenas pela documentação. Não sabemos há quanto tempo, também o fado oficialmente só aparece por volta do século XIX. Se alguém emancipou a guitarra portuguesa de um acompanhamento simples e de forma notória e de forma que ficou, quer dizer, descobriu a guitarra portuguesa para o solo, para as variações, existem várias pessoas. Em Coimbra é o Artur Paredes, filho já de um tocador de guitarra e sobrinho de outro tocador de guitarra, portanto filho e sobrinho, respectivamente, de Gonçalo e Manuel Paredes, que chegam a gravar pelo menos 3 discos de 78 rotações, isto é, os avô e tio-avô do Carlos Paredes já têm discos de 78 rotações, e é bom não esquecer isso. O Carlos Paredes é já o terceiro de uma geração de guitarristas, e agora exclusivamente na guitarra de Coimbra. E o Carlos Paredes nasce, vive, existe como tocador de guitarra. Ele nunca foi grande acompanhador de fado, ele é um concertista de guitarra portuguesa. Atualmente, 60% dos guitarristas de Lisboa tocam guitarra conimbricense por virtude e pelo contributo genial de Carlos Paredes. Ele é considerado o expoente máximo da guitarra portuguesa, o gênio dos génios. Num espírito marcadamente português, a saudade invade-nos, pois é já profetizado que nunca mais haverá um guitarrista com o estatuto de Carlos Paredes. Quando é que uma guitarra toca bem? O aspecto mais importante na guitarra para mim é porque consiste numa forma muito importante de eu me expressar. A guitarra portuguesa difere dos outros instrumentos
porque tem um som inimitável. Quando o músico gosta e é aquilo que ele imaginava e é aquilo que o satisfaz, não tem preço. A guitarra toca bem quando nos toca. O que é que significa para mim? Olha, é a minha alma. É a minha alma. É tudo quanto eu tenho